E aqui estamos nós, católicos, querem saber. Escolhi um tema para a gente refletir agora, que é um tema conhecido de todo mundo sabe essa história, mas eu tenho a impressão, e aí é impressão minha, depois você vai me dizer se concorda comigo ou não, eu tenho a impressão que todo mundo conhece a história, mas não conhece a história completa. Sabe quando você assiste a novela todinha e não vê o último capítulo? Aí você não viu o último capítulo, ficou um monte de ponta solta na novela. Você não entendeu o que aconteceu. Porque o final da história é que amarra tudo e faz a gente entender o motivo da história, a história completa. A minha impressão é que o dilúvio é uma história em que a maioria das pessoas não assistiu o último capítulo. E aí você vai me dizer, depois de assistir aqui a minha fala, se eu tenho razão ou não, se você concorda comigo ou não. Vamos ver? Olha só, qual é a história do dilúvio? O dilúvio é narrado no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o dilúvio ocupa 3 capítulos. Ele começa no capítulo 6, passa por todo o capítulo 7 e termina no capítulo 8. São 3 capítulos narrando o dilúvio. Como é que acontece a história? E o que todo mundo sabe? Todo mundo sabe que Deus olhou para a terra e só viu maldade. Deus olhou no coração de cada homem, cada mulher, e viu que só tinha maldade, só tinha perversidade, só tinha loucura. Então Deus olhou e falou: me arrependo de ter criado o ser humano. E aí Deus se arrependeu e decidiu destruir tudo. Mas Deus encontrou no meio dos homens e das mulheres um homem justo, que foi Noé. Então Deus convidou Noé para montar uma arca. Noé construiu a arca, botou dentro da arca a família de Noé, botou dentro da arca um casal de cada animal, se fechou na arca, fechou todo mundo na arca, veio o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, inundou tudo, só a arca restou. No final desse período, a água desceu, o pessoal saiu da arca, a família de Noé saiu da arca, os animais saíram da arca e repovoaram a terra, agora uma terra renovada, sem mais a maldade que havia em outros tempos, porque Deus destruiu todos os homens maus. Pronto. Você conhece até aí, não é isso? Só que esse não é o último capítulo da novela. A novela não terminou aí. A novela tem mais um detalhe, que está no versículo 20 do capítulo 8. Se você abrir Gênesis, capítulo 8, versículo 20, é o final do capítulo 8. Capítulo 8 tem 22 versículos. São os últimos 2 versículos que vão dar o entendimento. E eu acho que a falta desses 2 versículos, naquilo que a gente conta do dilúvio, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, a gente não contar esses 2 últimos versículos, na verdade 3, né? 20, 21, 22, 3 versículos. Não contar esses 3 versículos faz uma diferença para entender o dilúvio. Então vamos ler os últimos versículos do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Então, Noé, já é a cena, Noé já saiu da arca, acabou o dilúvio já, a terra já está seca. Aí termina assim: então Noé edificou um altar ao Senhor
e ofereceu sobre o altar holocausto de todos os animais puros e de todas as aves puras. Naquele tempo, os homens, em gratidão a Deus, em louvor a Deus, em adoração a Deus, ofereciam sacrifícios de animais. E diz aqui que Noé ofereceu um holocausto. Qual é a diferença entre sacrifício e holocausto? Sacrifício é quando você mata a vítima, corta, por exemplo, o pescoço da vítima e derrama seu sangue. Isso é um sacrifício. O holocausto é quando, depois de sacrificar a vítima, você queima a vítima. Então, Noé fez um holocausto, sacrificou e queimou a vítima em honra de Deus, em adoração a Deus, como era costume naqueles tempos. Aí vem o versículo 21. O Senhor respirou um suave odor, ou seja, o Senhor se agradou daquele sacrifício e disse em seu coração: agora a gente está no último capítulo, para a gente entender o todo. Quando Deus sentiu aquele sacrifício, Deus meditou alguma coisa, Deus pensou alguma coisa. O que Deus pensou? Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano, por ele ter más intenções no coração desde a infância. Nunca mais tornarei a atingir todo ser vivo, como acabo de fazer. Todo tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Então, preste atenção. Há uma discussão se o dilúvio ocorreu, se ocorreu como conta a Bíblia, se ocorreu como apenas naquela região, se é um mito, se nunca ocorreu, apenas Noé e a arca é um mito para trazer uma mensagem. Tudo isso a gente pode discutir em um outro vídeo. Posso fazer um vídeo para você depois sobre Noé, a arca, o dilúvio, como mito ou como verdade histórica. Mas aqui não é o ponto. O ponto que eu quero trazer agora é por que essa narrativa está na Bíblia. E, a princípio, pelo que as pessoas sabem da narrativa, elas não sabem a narrativa completa, elas sabem até o ponto em que Deus mandou o dilúvio. Agora, esse outro ponto que eu li agora, que Deus refletiu em nunca mais destruir a criação, esse ponto não é contado. Então, dentro do que as pessoas sabem, que é o ponto até que Deus mandou o dilúvio, parece que a história do dilúvio é uma história de castigo. É uma história para botar medo. É uma história para dizer, olha, se Deus não estiver contente, ele destrói você, ele destrói o pecador, ele destrói o mundo. Isso leva pessoas a dizerem hoje, ah, Senhor, vem, acaba com isso tudo aqui, destrói os inimigos, acaba com tudo isso, toda essa gente má, perversa. Outros ainda dizem, o fim do mundo tem que voltar mesmo, Jesus tem que voltar para acabar com essa balbúrdia que está aí. Você já ouviu isso? E isso vem de quê? Da história do dilúvio. Um Deus que olha para a humanidade, percebe que a humanidade é má, então resolve destruí-la. Só que a história do dilúvio, será que está na Bíblia para contar isso? Eu acho que não. E eu acho que realmente as pessoas não entendem o dilúvio, porque esses 3 últimos versículos que eu li para você não são contados na história. O pessoal esqueceu do final da história, do último capítulo. E o que esse último capítulo traz de iluminação para a gente entender toda a história do dilúvio? Esse último capítulo traz, em uma linguagem humana, em uma linguagem simbólica, em uma linguagem própria
para o ser humano entender, Deus fazendo uma reflexão. Depois de destruir a terra e os habitantes que tem nela com o dilúvio, Deus chega a uma conclusão: não resolveu o problema. Não vou fazer mais isso. O ser humano tem intenções ruins no coração desde a infância, está dito aqui. Mas não é destruindo o ser humano que tem más intenções no coração desde a infância que eu vou resolver o problema. Então a história do dilúvio está na Bíblia por causa dessa conclusão. A conclusão de que Deus não escolheu lidar com a humanidade através da destruição. A história do dilúvio está para nos dizer que o modo como Deus lida conosco, lida com o nosso erro, lida com o nosso pecado, não é através da destruição. Deus não vai destruir o pecador. Então, a conclusão do dilúvio faz a gente ter um outro olhar sobre a história. A história acontece para, no final, ter uma reviravolta e compreendermos que não é assim que Deus lida conosco. Não é assim que ele escolheu lidar com a humanidade. Então, muda-se o paradigma, muda-se o pensamento. E a gente começa a repensar o dilúvio de outra forma. Então não adianta você fazer orações pedindo a Deus intervenção, que Deus destrua o mal, que Deus acabe com a maldade, que Deus faça uma ruaça e mande os maus para o inferno. Não. Deus decidiu não ter esse tipo de relação com a humanidade. E se Deus decidiu não ter esse tipo de relação destruidora com a humanidade, então o que ele decidiu? Ele decidiu perdoar o pecado da humanidade. Porque essa decisão tomada de não destruir a humanidade pecadora vai se desenrolar por toda a Bíblia até chegar onde? Em Jesus. Em Jesus, essa decisão de Deus não destruir evolui e se transforma na decisão de salvar, na decisão de perdoar. Então, a gente fazendo uma leitura completa de Gênesis, que fala do dilúvio até Jesus, a gente então conclui o sentido que a Bíblia quer dar à história do dilúvio. A história do dilúvio está na Bíblia para mostrar para mim, mostrar para você que Deus não é o Deus da destruição. E o que ele quer não é destruir, é salvar. Essa é a decisão que ele tomou lá nos tempos de Noé e que se concretizou em Jesus Cristo. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tudo de bom para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.